Olá, boa noite, pessoal. Pessoal, hoje eu quero fazer um vídeo assim só para não ficar sem fazer vídeo. E nesse vídeo eu quero comentar algumas coisas que a gente está acostumado a ver na internet e tá cheio, né? E são coisas assim que a gente não sabe se realmente acredita no que está assistindo, se acredita ou não acredita, porque são coisas que leva qualquer uma pessoa a ficar na dúvida, principalmente quando é uma pessoa que tem critério para fazer uma avaliação naquilo que está assistindo, porque pelo que eu vejo, a maioria das pessoas que assistem, às vezes elas são tão fracas e incapacitadas ou incapazes de fazer uma avaliação naquilo que vê, para chegar a uma conclusão se é verdade ou não é verdade. Principalmente quando se refere aos canais de investigação sobrenatural, porque a gente vê os comentários abaixo dos vídeos dessas pessoas que tem gente que acredita cegamente que aquilo que os elementos da equipe estão passando seja verdade. E a gente vê e sabe que não é verdade, gente. Não é fácil de um espírito fazer uma manifestação para um ser vivo, como eles dizem, para uma pessoa encarnada. Não é fácil. O espírito ele faz manifestação quando ele quer e quando a pessoa menos espera. Não é não é naquele momento em que estão aqueles elementos da equipe fazendo investigação e começam a fazer a pergunta aos espíritos, porque eles querem uma reação do espírito, eles querem uma manifestação. Tem uns que chegam até a dizer assim, ó, apareça para mim, se materialize para mim, eu quero ver você. E é impossível isso, gente do céu. É impossível. Nós não temos domínio sobre o espiritual. Nós não temos domínio. O nosso domínio é só sobre os seres viventes, os seres vivos, e não os seres que já estão do outro lado da vida. Então, para vocês verem que é um absurdo o que você vê nesses canais. E pior é que tem gente que acredita que qualquer movimentozinho diferente que aconteça na hora da gravação, a própria equipe atribui a manifestação sobrenatural e as pessoas que estão assistindo acreditam cegamente que é. Por exemplo, um animal, se é à noite, um animal noturno grita, ou se é uma ave, ela canta, ela fala, né, a fala delas, e o sobrenatural atribui isso a uma manifestação sobrenatural. E as pessoas que assistem acreditam cegamente que é. E não é, gente, não é. E então existe muita ilusão e muito gatilho psicológico, se chama. E tem muitas equipes, a maioria das equipes usa muito desse recurso do gatilho psicológico. Tá certo, gente? Eles usam um aparelho, esse aparelho é chamado K2. Ele é um aparelhinho pequenininho, assim, pretinho, né? Tem uma carreira de luz em cima, com várias cores, e essas luzes, elas oscilam em cima, dependendo do momento, né? Mas não que seja é, acionado pela presença do espírito. Porque o K2 é um aparelho para você passar na parede de uma casa, na parede de um prédio ou subsolo, para ver se não tem algum fio de eletricidade rompido. Vocês entenderam? O K2 serve para isso. Por exemplo, se você tem um problema no seu quarto, né? Porque eu estou no quarto, eu vou pegar meu quarto como experiência. Você tem um problema no seu quarto, que a luz de vez em quando fica piscando, demora a voltar e de repente volta, de repente ela apaga e de repente volta. Isso pode ser um problema na fiação. Você examina a luz não tem nada. Você examina o bocal não tem nada.
pode ser um problema na fiação que, que abastece, né, que alimenta essa luz. Então eles usam esse K2 para ver onde está o problema. E eles vão passando. Aonde está o problema, ali o contato da energia do fio rompido ou descascado ou coisa parecida vai interferir no K2. E o K2 vai dar o sinal com a alteração das luzes que contém nele. E e também já foi comprovado, tem um senhor faz análises destes investigadores sobrenaturais, e ele tem todos esses aparelhos lá no estúdio dele para ele mostrar ao público dele e também aos demais que estes aparelhos que eles usam não altera em nada e não tem contato com os espíritos, porque na realidade a energia espiritual, o espírito contém uma energia sim, mas é diferente de uma energia que nós conhecemos. É a energia do espírito, que ninguém se sabe, né, como que funciona e como que é atribuído ao espírito essa energia. Talvez seja até uma energia do universo, né, do cosmo, uma energia que vem da energia principal que é o nosso Criador, né, Deus, né, porque Deus é puro espírito e pura energia, mas uma energia diferente da energia criada pelo homem. Então, para vocês verem que existe tantos absurdos com estes investigadores, né? E depois eles têm tanto outros aparelhos, né? Detector de energia, tem, tem uns aparelhos que eles chamam de sensor, tem as bolinhas sensorial, que é usado nas lojas pet, que as pessoas compram essa bolinha para o gatinho brincar, para o cachorrinho brincar, as calopsitas, o papagaio brincar, porque daí eles tocam na bolinha e a bolinha fica piscando várias cores, verde, vermelho, azul, amarelo, né? E o animalzinho gosta disso, né? E atrai eles para fazer a brincadeira com aquela bolinha. E eles estão usando para captar presença e contato dos espíritos. É um absurdo, gente. É um absurdo. Ainda agora há pouco estava assistindo um vídeo de uma equipe aqui do norte do Paraná e, e aconteceu o seguinte. Eles dialogaram com o espírito através do Spirit Box. É outra coisa muito duvidosa também, porque também já foi dito que o Spirit Box é um aparelho mais para entretenimento da garotada ou até mesmo de adulto. Por quê? Porque ele tem um banco de dados de vozes e estas vozes nem sempre quando fala corresponde à pergunta que o investigador faz. Porque se fosse uma coisa real, quando o investigador faz a pergunta, a resposta seria coerente de acordo com aquilo que o investigador perguntou. E na realidade vem um monte de tantas outras palavras que não tem nada a ver com, a, com a pergunta do investigador, e daí o investigador ele só pega aquela palavra que o Spirit Box emitiu que equivale à pergunta que ele fez. E daí isso passa por uma verdade, que é o espírito que está falando. Tem investigador que chegou até a dizer assim, que os espíritos não têm cordas vocais. Então eles precisam de alguma coisa para poder emitir a fala. Pode uma coisa ser um absurdo. Se o espírito é o espírito, é de uma pessoa que conviveu aqui na Terra, por exemplo, como eu tenho o meu espírito. É impossível que se um dia, o dia que eu morrer, eu quiser
fazer uma comunicação com algum ente querido, vivo, é impossível que eu não vou conseguir falar. Eu não vou conseguir falar, porque eu não tenho cordas vocais. Tá certo. Pode ser até verdade que o espírito não tem cordas vocais, mas ele tem a memória da fala, porque ele, quando vivo, ele falava. Então ele tem a memória da fala dentro no seu conteúdo energético e com certeza ele vai falar. Já pensou você? Vamos fazer aqui uma brincadeira só para vocês verem. Então, esse investigador que diz que o espírito não tem cordas vocais, ele precisa de barulhos para poder falar. Ele precisa de sons diferentes para poder falar. Isto tudo para ele provar que o Spirit Box é uma coisa principal nas investigações que eles fazem. E não é, né, gente? Se é um banco de dados, é um banco de dados, né? Que fala um monte de palavras alienadas e que de vez em quando dá o consoante de falar algumas palavras que correspondem à pergunta feita. Agora você imaginou se o espírito não tem cordas vocais, ele não pode falar diretamente dele, ele precisa de barulhos para conversar. Os anjos e arcanjos são espíritos puros e perfeitíssimos. Como que então o anjo Gabriel, o arcanjo Gabriel, veio anunciar a Maria que ela seria a mãe do Senhor? Será que Maria, percebendo que o anjo queria falar alguma coisa para ela e não falava e não emitia som porque ele tinha as cordas, ele não tinha as cordas vocais, será que a Maria correu lá na cozinha, pegou uma panela e batia assim para ele? Para entender o que o espírito queria falar, ou para ele usar da batida para falar para ela que ela veio anunciar o nascimento de Jesus, que ele veio anunciar a Maria que ela deveria ser a mãe do Salvador. É um absurdo, gente. É um absurdo. Isso tudo para quê? Tudo para confirmar e garantir o que eles fazem. É impressionante como é uma coisa que se torna uma ficção, né? Uma ficção. E não vou dizer científica, porque de ciências aí não tem nada, né? É uma ficção humanitária, né? Ou espiritual, que eles atribuem tudo ao espírito. É inacreditável, gente. É inacreditável e inaceitável, não é? Você acreditar que isso tudo seja verdade. Agora tem uma equipe de investigação sobrenaturais que ainda por cima de tudo, não é? Além de eles ganharem com os vídeos, ganharem da plataforma do YouTube, da equipe do YouTube, através dos anúncios, eles ganham, daí eles aproveitam também para vender objetos, como é que eu vou dizer assim, amuletos, né? Amuletos, dizendo que quem possui tal amuleto, quem possui o tal amuleto tem a benção de Deus em casa. Ora, Deus vai precisar de um amuleto para atribuir uma benção para mim, por exemplo? Daí tem uma equipe que chega a ter até um amuleto que eles chamam o bagual. Não, quando eu vejo essa equipe anunciar que ainda eles têm alguns exemplares do bagual, que quem quiser pode adquirir entrando em contato com eles, eu dou risada, gente. Eu dou risada, porque bagual é um cavalo, né? É um cavalo inteiro, como o pessoal do sítio fala. Que quer dizer um bagual sem ser castrado. Ele é completo, né? O bagual. Aquele que cobre as éguas quando as éguas estão no cio. E ela tem um amuleto chamado bagual, que quem tiver
esse amuleto pendurado dentro de casa em algum lugar, ele sempre vai ter uma vida boa, né? Sem precisar se preocupar de nada, porque Deus está abençoando a casa, está abençoando a família, está abençoando o trabalho, tudo, através do amuleto bagual. Gente do céu, é um absurdo uma coisa essa, é um absurdo. E daí tem outra equipe que tem um amuleto chamado Sete Chaves, que eles também vendem através dos vídeos do seu canal do YouTube, vende, e pior é que o pessoal compra, gente. E não é barato, é caro. É quase R$ 50. O bagual, por exemplo, é 49 reais. Onde que se viu vender um amuleto por R$ 49? Se você quer comprar amuleto, quer encher sua casa de amuleto, saia nessas feiras de artesanatos por aí, em algum lugar que vocês vão encontrar montes de amuletos de vários tipos, com várias determinações para cada problema da sua vida, e você vai comprar ali por R$ 10, 12, 15, o máximo que você pode encontrar. Agora não quase R$ 50, pelo amor de Deus, né? E as sete chaves é a mesma coisa. E depois tem tanto outros amuletos que eu nem me lembro agora aqui para falar, né? Precisava uma hora assistir o vídeo dessa gente e fazer uma listinha para quando eu fazer um vídeo comentando sobre isso, ler toda aquela listagem de amuletos. Gente do céu, onde que se viu? O meu amuleto é Jesus crucificado, é um crucifixo. Eu tenho um lá, ó, penduradinho lá perto daquele chapéu lá, escondidinho. Esse é o meu amuleto religioso e eu acredito nele, acredito muito. Lá na minha cozinha tem um em cima da porta, é outro Jesus crucificado, né? Que isso é uma coisa tradicional na minha família, de ter um crucifixo em cima da porta, pregado em cima da porta, porque todo mal que passar por dentro dessa porta para entrar na minha casa é reprimido com a presença de uma imagem. É uma imagem, apenas uma imagem, é um amuleto, mas ela é benta, ela é consagrada por um sacerdote, né? E ela representa o Filho de Deus, representa Jesus Cristo. Tem gente que usa atrás da porta. Quando você abre a porta, que você encosta a porta na parede, ninguém vê. Ninguém vê. Ninguém que entra na sua casa vê que ali atrás tem uma imagem de Cristo crucificado. A família sabe. E a família só vai visualizar quando fecha a porta, por uma ventania, por um temporal ou à noite. Daí ele fica visível. Aquele de cima da porta está sempre visível, mas só que quando a pessoa de fora, uma pessoa que não é da sua família, entra, ele não vai olhar para cima na porta para ver que altura a porta tem e ver a presença da imagem consagrada, né? Então é assim, gente. Isso aqui eu acredito. Eu acredito. Agora, um tal de bagual é um símbolo, eu acho que da Índia. Eu acho que é da Índia, é um símbolo da Índia, que nem faz parte da nossa cultura. As sete chaves também nem faz parte da nossa cultura. E assim por diante, né, gente? Tem tanta coisa aberrante nessas equipes de investigadores sobrenatural. Tem uns que não ligam para isso. Eles só pedem, eles só põem a chave do Pix no final de todos os vídeos deles para pedir um Pix. Porque eles ganham poucos, coitadinho. Ganham aí 20, 30 mil por mês e ganham pouco. Eles precisam de mais dinheiro por causa da despesa que eles têm, porque eles têm muitas despesas. Então eles têm que explorar o povo para tirar dinheiro do povo, né, gente? É um absurdo. Eu acho totalmente um absurdo. Pois é, gente, vamos voltar a falar
nos gatilhos psicológicos que essas pessoas fazem para fazer a cabeça das pessoas. É impressionante, é impressionante. Tem uma equipe que ele tem um elemento, e o elemento é o próprio câmera, o menino campeão para fazer um gatilho psicológico sobre os seus inscritos, e pior é que os seus inscritos acreditam cegamente. Se você fizer uma crítica lá abaixo de um vídeo desse, não é o dono da equipe que vai se queimar e vai te deletar do comentário. Só se você fizer um absurdo, né, com palavrões, etc, daí ele deleta. Ele exclui e deleta o teu comentário. Mas se for assim uma crítica razoável, sem ofender, apenas só para cutucar ele, para ele cair na real, daí ele deixa. Mas só que tem gente dos seguidores deles que faz os comentários lá abaixo também, que se queima por eles, né? E te mete em a lenha. Aconteceu comigo esses dias atrás. Te mete em a lenha, te desafora, te ofende, né? E aí eu respondo também a pessoa na altura do comentário que ela fez em relação ao meu comentário, né? Porque, ué, bala trocada não dói, né? Então, ela provocou, ou ele provocou, ele vai ouvir o que ele precisa ouvir, né? E agora esses dias eles estavam numa estrada rural, bem estreitinha, estrada de roça, sem asfalto, sem nada, no puro chão. E claro que é uma estrada apertada, eles iam na frente e logo atrás surgiu um carro. E claro que se esse carro estava indo para o mesmo destino deles, sempre ficou atrás deles, né? Sempre ficou atrás deles, esperando uma oportunidade para podar e passar à frente. Mas não tinha essa possibilidade, porque a estrada era muito estreitinha e estrada ruim. Então o carro sempre se manteve atrás. E ali eles já criaram um gatilho sobre aquele carro, que era um carro que podia ser perigoso, tinha elementos perigosos e que estavam seguindo eles e que eles estavam correndo risco. Vocês estão vendo que sacanagem, não é? E quando o carro da equipe acelerava, o carro de trás também acelerava. Quando o carro da equipe diminuía a velocidade, o carro de trás também diminuía a velocidade para manter a distância. E eles criando um gatilho psicológico sobre o fato, né? Para dizer para os inscritos deles que eles estavam sendo perseguidos por um carro que talvez tivesse maus elementos, querendo fazer um dano com eles ou sobre eles, né? E que bem no final do vídeo eles falam assim, quando eles chegam na cidade, eles pegam rumos diferentes, estradas diferentes, ruas diferentes, daí o carro também pegou um rumo diferente, que seria o destino dele, cada um no seu destino. Daí o motorista parou e fez assim, ó, graças a Deus, que livramento, né? Fazendo mais um gatilho psicológico, dizendo que eles receberam um livramento, né? De um carro que estava perseguindo eles para lhe fazer alguma maldade. Gente do céu, eles põem coisa na cabeça que não condiz nada, não condiz nada. Era a estrada que não tinha condições de um carro podar o outro, porque era uma estrada estreita, estrada rural, ruim, cheia de valetas, né? E depois o mato chegava até o barranco, até descia o barranco da estrada. Chegava até a estrada, então não tinha como o carro de trás, mesmo que ele tivesse pressa, não tinha como o carro ultrapassar eles. A menos que o carro lá de trás tivesse alguma coisa em urgência para resolver ou transportar, tinha que dar sinal para eles forçar um acostamento e dar passagem para outro carro. Mas a estrada era tão ruim que não tinha condições para isso. E daí eles já criam um gatilho psicológico, e isso chama-se gatilho psicológico, né?
dizendo que eles estavam sendo perseguidos e que o carro podia ter mau elemento que queriam prejudicar a eles, etc, etc. E pior, que os inscritos acreditam. Os inscritos não são capazes de ver que e analisar que a estrada não tinha condições de um carro ultrapassar o outro, que tinha que ser daquele jeito mesmo até chegar na BR e próximo da outra cidade. Daí, claro, cada um pegou o seu rumo diferente um do outro. E daí eles falaram assim: ufa, que livramento, que livramento, né? Isso ainda para reforçar mais o gatilho psicológico. Não, é incrível, gente, é incrível. Agora, o que me dá mais, eu vou dizer assim, eu assisto esses vídeos porque eu gosto de assistir, para me ver a loucura que essa gente faz, principalmente quando é à noite, e os locais aonde eles vão. Que ali eles correm risco, até mesmo de levar um tiroteio de algum fazendeiro, se eles for fazer uma investigação dentro de uma fazenda longe da sede. Porque o fazendeiro ele vai pensar que são gentes que estão lá para roubar gado, né? Não vai pensar outra coisa. E se ele vê isso, ele pega uma arma de fogo, vai lá e mete tiro. Ele não quer nem saber quem que é que está lá, o que que eles estão fazendo. E, e daí eles falam, né, que tudo pode acontecer. Isso não falando de um suposto ataque por uma onça, um leão sussuarana, ou um tamanduá-bandeira, ou um lobo-guará, quando está de cria. A fêmea do lobo-guará e o macho são super brabo. Eles estraçalham uma pessoa, mais do que um pitbull faz sobre uma pessoa. Porque ele é selvagem, né? E se ele tiver de cria nova junto com eles, é pior. E a onça também, é a mesma coisa. Se ela estando sozinha, ela já ataca por instinto selvagem, né? Felino que está à procura de caça. E se ela tiver filhotes, é pior. Daí ela ataca não tanto, no caso, para caçar, ter uma caça, mas para defender os filhotes e espantar e afastar qualquer outro animal, até sendo homem mesmo, para não prejudicar os filhotes. Então eles correm muito risco, eles correm muito perigo, realmente. Agora o que me incomoda é eles forçarem, né, uma entidade que eles nem sabem se na realidade tem ou não tem, ou um espírito, porque eles acham espírito em qualquer lugar. Em qualquer lugar à noite onde eles for e fazer a investigação, eles encontram espírito. Isso que eu acho interessante. O mundo está perdido de espírito. Tem mais espíritos vagantes, perambulantes por aí do que do que lá na orla celestial, né? No plano celestial. Pelo que eles fazem e pelo que eles falam, o mundo está crivado de espíritos perambulantes, vagantes. Né? É incrível, porque em qualquer lugar eles encontram espírito. Por quê? Porque os aparelhos acusam, mas a gente sabe que os aparelhos são todos falsos, não são verdade. Como eu dizia nesse vídeo mesmo aí mais no começo, né? O espírito ele tem a sua energia e a sua energia é diferente de todas e qualquer outras energia conhecida pelo homem e criada pelo homem. O espírito ele só fala, ele só se comunica quando ele quer e que de fato ele esteja presente no local. Daí ele comunica, não ele vai comunicar com qualquer um João da vida aí que vai lá fazer uma investigação espiritual porque disseram que lá tem um fantasma, porque lá morreu um, porque mataram um, porque um se acidentou e morreu lá, e quem passa lá vê assombração. Esse negócio de ver assombração, isso aí mais é ilusão. São pessoas que saem à noite e têm medo.
E o medo faz tudo. O medo faz aparecer assombrações aonde não existem. É verdade, gente. Faz aparecer assombrações aonde não existem. Eu costumava pescar num lugar aqui não muito longe da minha casa, dá uma meia hora de caminhada a pé lá. Um lugar muito bom. É uma represa hidrelétrica e dá muito peixe, dá peixes grandes e vários tipos de peixes diferentes. Eu peguei muito peixe ali. E eu tinha um lugarzinho que eu gostava de pescar, porque era lá que eu pescava bastante. E todo mundo dizia que aquele lugar era assombrado. Eu ficava lá até 1 hora, 2 horas da madrugada. Eu às vezes posava lá pescando, eu e mais um companheiro, ou às vezes com alguém da minha família, né, irmãos e primos. E eu nunca vi nada. E todo mundo dizia que lá era assombrado, que todo mundo via. Eu nunca vi nada lá. Em anos, muitos anos que eu pesquei, eu não via nada, eu nunca vi nada. Por quê? Porque eu não tinha medo. Agora, se eu tivesse medo, qualquer barulho que eu ia escutar no mato, até de um piriá correndo, ou um ratão d'água correndo, ou até um sapo pulando que faz barulho no capim, eu ia atribuir à assombração. Por quê? Por causa do meu medo. Mas a assombração só é feita para quem tem medo. Para quem tem medo é feita qualquer coisa é assombração. Então eles vão nesses lugares e daí eles querem que a assombração apareça. As equipes, né? Querem que a assombração apareça para eles e fale com eles e se manifeste com eles e se materialize com eles, né? Para eles. Imagina uma coisa dessa. E daí o outro absurdo, né, como eu já falei anterior, nesse vídeo mesmo, é o espírito não ter cordas vocálicas e que precise de aparelhos para falar. É outro absurdo, né, gente? É outro absurdo. E o pessoal, os seguidores dessa gente acreditam em tudo. Em tudo. Eles não são capazes de fazer um acompanhamento numa gravação dessa gente, fazer uma avaliação e ver até onde a coisa é verdadeira e aonde não é verdadeira, tá certo, gente? Gente, deixe seus comentários abaixo e vocês querem assistir os canais de investigações sobrenaturais? Assistam. É bom, é interessante. É interessante porque eles vão em lugares assim bem cabulosos mesmo que dá medo, né? Se fosse você eu acho que nem entraria num lugar daqueles, principalmente à noite. Matas ruins de andar, sujas, com espinhos, com cipoeiras, que atrapalha a caminhada. E ali ser uma onça te pular, você tem que ir para a boca da onça porque não tem como você correr, né? É terrível. Beleza, gente? Deixe seus comentários aqui embaixo e deixe seu joinha e, e assista os canais deles. Eu gosto de assistir. Eu gosto de assistir porque eu sou tipo bicho do mato. Eu gosto do mato. E eles entram mato adentro mesmo para fazer as investigações deles. Só que as investigações deles têm muita mentira, tá certo, gente? Querida do meu coração. Beleza, gente? Então deixe seus comentários aqui, deixe seu joinha. Se você não se inscreveu neste vídeo, se inscreva, por favor, que isso vai me fazer muito bem. Quanto mais inscritos eu tiver, melhor é. Beleza, gente querido do meu coração? Eu deixo um abração no coração de todos vocês. Fui, tchau. Mas eu ainda volto de novo. Beleza?